Hoje, por causa do feriado da semana passada, nós acabamos pulando uma semana. Então, acho que já fazem 3 semanas que nós não nos vemos aqui na nossa reunião. E acabou calhando hoje de ser Dia dos Médicos, né? Quero dar os parabéns a todos. Acho que todos nós que gravitamos ao redor dessa profissão, eu nunca me imaginei numa outra profissão. Eu sou de uma geração em que a gente escolhia aquilo que ia fazer cedo. Eu tive um avô, meu avô, eu tenho o nome Álvaro Rea Neto, né? O meu avô Álvaro Rea, ele era médico, e eu praticamente não convivi com meu avô. Quando eu tinha 4 anos, meu avô teve um infarto em casa e faleceu. Então, desde pequenininho, eu já tinha essa história de que ele vai ser que nem o avô, vai ser que nem médico, vai ser um médico quando crescer. E nunca me passou na minha cabeça ter uma outra profissão. Então, e quando eu olho para trás, eu nunca tive nenhuma vontade de ser outra coisa do que não ser médico, né? Então, quero passar um pouco dessa experiência para vocês, que acho que acho uma delícia a nossa atividade como médico, cuidando de pessoas doentes, obviamente, cuidando dos seus familiares, né? Eu que tenho 2 filhos que são advogados, eu brinco com eles de que tem uma diferença fundamental entre ser advogado e ser médico, e de que de ser advogado é aquele profissional que quer tudo por escrito, que quer tudo, de alguma forma, acordado, né? Através de um contrato. E que ser médico é completamente diferente. O que a gente busca, essencialmente, é adquirir confiança dos nossos pacientes. Quando vocês estiverem doentes, muito provavelmente, ou algum familiar de vocês não vão querer ir no médico que assine um contrato de cuidado, de tratamento com vocês. Vocês vão querer confiar naquele médico. Esse desafio constante nosso de alguma forma, de buscar a confiança dos nossos pares, a confiança dos nossos pacientes, a confiança dos nossos familiares, eu acho que isso é um ato enriquecedor, que torna a nossa atividade altamente responsável, né? De que a gente acaba sendo movido por aquilo que os outros sentem daquilo que a gente faz. Eu acho que isso é uma característica muito própria de ser médico. E os bons médicos, de um modo geral, são aqueles que se preocupam com fazer o bem e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas possam olhar para aquele médico e realmente terem confiança de que eles estão em boas mãos. Que vocês façam isso, já fazem, mas que continuem fazendo isso rotineiramente dentro das unidades de terapia intensiva. Calhou também que hoje, no Dia do Médico, do nosso dia, né, a maior parte de nós aqui somos médicos, de que a gente venha falar também de paliativismo. Eu acho que essa também é uma característica muito própria de você conseguir ter a confiança dos teus pacientes e dos familiares, de que você está fazendo a coisa certa quando você discute uma limitação de cuidado, de suporte de vida, ou de limitação de um suporte terapêutico dentro da UTI. Em qualquer lugar, mas em especial dentro da UTI. E acho que a doutora Arara é a pessoa mais importante no Brasil hoje para poder discutir isso com vocês, e ela vai falar sobre isso na reunião de fundo. Então, para a gente poder fazer uma reunião de clube da revista, discutindo alguns artigos com relação ao tema,
eu escolhi esses 2 temas rápidos. O tempo de mobilização precoce para poder otimizar o desafio do paciente mecanicamente ventilado dentro da UTI. E o segundo, que vai ser sobre fragilidade dentro da unidade de terapia intensiva, né? Acho que essas 2 coisas, principalmente a fragilidade, ou seja, se você faz mobilização precoce, eventualmente você pode fazer prevenção do desenvolvimento da fragilidade dentro da unidade de terapia intensiva. E o tema fragilidade, embora ele mereça cuidados especiais, nosso, de um doente frágil, muitas vezes esses são os doentes que nos levam a fazer limitação de suporte terapêutico dentro da UTI. Então, há alguma relação. São 2 temas que habitualmente nós não discutimos aqui nas nossas reuniões, né? A gente fica muito preso às questões médicas, de doença, de tratamento, de diagnóstico. E acho que vocês estão terminando o curso do CAMI, né? Muitos de vocês vão fazer a prova já no mês que vem. E tomara que depois a gente possa voltar a fazer as nossas reuniões. Novamente também as nossas reuniões de quarta-feira no CEPET com outros temas. Eu tenho trazido já desde a reunião passada, já 2 reuniões, temas não muito relacionados com aquilo que vocês estão discutindo no CAMI. Isso, de alguma forma, complementa um pouco esse espaço do tempo, em que, principalmente, aqueles que vão fazer a prova estão muito fixados e focados em doença, em fisiopatologia, em diagnóstico e tratamento e as coisas mais humanas. Um pouco diferente. É o que a gente tem discutido nas últimas 3 reuniões e que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, acho que com essa introdução, nós estamos com você, Dali, o primeiro artigo, e depois, acho que o segundo é do... quem que vai apresentar o segundo? É o Sauli. Muito bem. Então, Dali, estamos com você. Obrigada, doutor. Bom, então, meu nome é Dalia Paula Boico, sou especializanda do 2º ano de terapia intensiva do CEPET e fiquei responsável por abordar o artigo que fala sobre o tempo de mobilização precoce para otimizar os desfechos nos pacientes em ventilação mecânica na UTI. Então, é um artigo deste ano que foi publicado no Intensive Care, então é um artigo bem recente, mas que, vendo toda a revisão que ele fez, a gente consegue observar que já há muito tempo vem sido abordado esse tema dentro das unidades de terapia intensiva. Então, antes da gente entrar propriamente dito, assim, no tempo de mobilização, eu achei importante só colocar uma introdução do porquê a gente vem abordando cada vez mais esse assunto, pensando na retirada do paciente da ventilação mecânica, na retirada do paciente de dentro da UTI. O que o artigo abordava é que ele relata, né, que a gente vem conseguindo desenvolver estratégias que aumentam a sobrevida do paciente, mas nem sempre esse aumento de sobrevida vai estar junto com um aumento na qualidade ou a manutenção mesmo da qualidade de vida que o paciente tinha antes do internamento. Então, ele colocava que as consequências da ventilação mecânica e o tempo de internamento na UTI, quando o paciente está mais de 18 horas na ventilação mecânica, ele já tem uma atrofia acentuada do diafragma, e a perda muscular ocorre precocemente, principalmente na primeira semana de internamento ou de ventilação mecânica do paciente. E além da disfunção neuromuscular, ele tem pacientes também que desenvolvem ali uma disfunção neurocognitiva, pacientes que acabam evoluindo com delírio, ou mesmo aqueles pacientes que pós um trauma ficam com algum tipo de sequela neurológica. E também não dá para a gente deixar de falar do PICS, né, que é a síndrome pós-cuidados intensivos, que cada vez a gente tem abordado mais, que ela fala que o paciente ele pode sobreviver à doença crítica aguda, mas isso pode não representar uma qualidade de vida para ele. E a gente acaba afetando tanto o paciente quanto a família, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, um hospital particular, onde a gente tem home care, a gente não vê tanto impacto da gente devolver um paciente com menos qualidade de vida para a família. Mas quando a gente consegue abordar pacientes vítimas de trauma, acidente,
na maioria das vezes o paciente que chega para a gente é o provedor da família, né? Então, a gente acaba devolvendo esse paciente com uma qualidade de vida inferior e ele não vai mais ser o provedor, né? Ele vai depender, às vezes, completamente da família dele para atividades básicas, ali, cuidados básicos de vida dele. Então, o primeiro artigo que ele colocava, que eu selecionei, não selecionei todos, mas alguns, ele falava sobre a fisioterapia precoce e terapia ocupacional naqueles pacientes críticos em ventilação mecânica. Então, foi um estudo randomizado com 104 pacientes, com pelo menos 72 horas de ventilação mecânica, onde foram avaliados os pacientes do grupo intervenção, eles foram submetidos a exercício e mobilização precoce durante os períodos de despertar, e os pacientes controle foram os pacientes que só passaram pelo despertar diário padrão, com a terapia padrão, né, que a gente já faz na UTI. E o que eles observaram é que os pacientes que tiveram o exercício e mobilização durante esses períodos de despertar, 59% deles retornaram ao estado funcional, contra 35% dos pacientes que não passaram por esse exercício e mobilização precoce. Acabaram desenvolvendo menos delírio e também mais dias fora da ventilação mecânica, se comparados com o grupo controle, que só passou pelo despertar diário e a terapia padrão. Outro artigo que ele colocava é a interrupção diária, né, dos sedativos nos pacientes. A gente já faz isso dentro da UTI, né, tenta fazer o despertar diário, mas esse foi um ensaio que foi publicado no New England, um ensaio randomizado também, com 128 pacientes, onde as infusões foram, nos pacientes do grupo intervenção, as infusões foram interrompidas até o paciente ter o despertar, e o grupo controle passou só pelo despertar diário padrão da UTI, que às vezes a gente não espera o paciente ter um despertar efetivo, ali um melhor nível de consciência, né? E o que ele nos trouxe foi que a importância, né, da interrupção diária dos sedativos, a gente sabe que é importante, mas nos pacientes da intervenção, onde foi esperado ele ter um despertar efetivo, a duração média de ventilação mecânica dele foi de 4,9 dias contra 7,3 dias de ventilação mecânica naqueles pacientes que passaram pelo despertar padrão. E a permanência na UTI, nos pacientes da intervenção, passaram 6,4 dias em média dentro da UTI, contra aqueles pacientes que passaram ali 9,9 dias na UTI, os pacientes que passaram pelo despertar padrão. O próximo artigo, ele já é um artigo que não nos traz só pontos positivos da mobilização precoce, mas começa a nos trazer coisas que ela não necessariamente vai mudar ou vai ter algum tipo de melhoria. Então, o próximo artigo é o Recover, ele avaliou ali o aumento da reabilitação física hospitalar e o fornecimento de informações pós-alta para os pacientes. Então, também foi um ensaio clínico randomizado com 240 pacientes, onde foram avaliados os pacientes que tiveram, né, passaram pela terapia padrão, ambos os grupos, né, foram divididos em 2 grupos, ambos os grupos receberam fisioterapia e terapia ocupacional, mas os pacientes do controle receberam a terapia padrão e os pacientes do grupo intervenção receberam de 2 a 3 vezes mais terapias do que os pacientes do controle. Então, ele nos traz, né, que a gente já sabe que a doença crítica, ela causa incapacidade e uma redução na qualidade de vida relacionada à saúde. O que ele nos trouxe é que não tem um momento ideal, para a gente iniciar essa terapia, e também não se sabe ainda quais os componentes da reabilitação que teriam mais impacto nesses pacientes. Não teve uma melhora na recuperação física ou na qualidade de vida relacionada à saúde, mas eles observaram que os pacientes tiveram uma melhor satisfação no tratamento. Tanto que no final eles fizeram um questionário para os pacientes, onde eles perguntavam, né, sobre a satisfação dos pacientes e fizeram algumas perguntas. Eu selecionei 2 que achei mais interessante, que foram as que tiveram um pouco mais de impacto. Então, eles perguntavam para os pacientes se os exercícios para ele se mover, para ele ficar de pé, como que tinha sido no grupo intervenção e no grupo controle. Os pacientes que passaram pela intervenção falaram que para eles tinha ajudado muito mais a frequência da terapia e a conversa com os terapeutas, né? E naquele grupo controle, eles falaram que para eles não fez muita diferença.
que eles esperavam um resultado maior. E outro componente, outra pergunta, né, que foi abordado foi sobre as informações do que tinha acontecido e do que estava acontecendo com eles. Os pacientes do grupo intervenção, eles falaram que tudo sempre ficou muito claro, que os terapeutas passavam para eles o que havia acontecido, independente da doença crítica ou de algum trauma, assim como passavam para eles durante o procedimento o que estava sendo feito e qual tipo de benefício eles teriam com isso. Já no grupo controle, eles falaram que não sabiam ao certo o que estava acontecendo e o porquê eles estavam passando e fazendo determinados tipos de... O próximo artigo que ele colocava era um ensaio randomizado de um programa de fisioterapia intensiva para pacientes com insuficiência respiratória aguda, né? Então, foi um ensaio randomizado também com 120 pacientes, onde o grupo intervenção teve uma terapia intensiva 7 dias na semana, e os pacientes do grupo controle tiveram a terapia padrão 3 dias na semana. O desempenho físico foi avaliado em 1, 3 e 6 meses dos pacientes, mas não apresentou nenhuma melhora no desempenho funcional físico a longo prazo desses pacientes. Teve uma melhora ali no funcionamento a curto prazo, mas, como era o objetivo do artigo, a longo prazo ele não teve uma melhora no desempenho. E o último artigo que eu selecionei, ele falava sobre os efeitos da reabilitação precoce naqueles pacientes com ventilação mecânica. Foi um ensaio com 60 pacientes, e um grupo, né, passou pela terapia ali 2 vezes no dia, com tempo e intensidade ajustado de acordo com cada paciente, com cada, colocando o que cada paciente precisava, né? E o outro foi a terapia, né, 1 vez ao dia. Então, o que ele colocou é que não houve diferença em MC, no Apache, na FiO2, que o paciente dependia, não diminuiu ou aumentou a relação PF desses pacientes em ventilação mecânica, e também não teve nenhuma diferença na mortalidade. Mas diminuiu o tempo para a saída do leito, a duração da ventilação mecânica e o tempo de internação desses pacientes nas unidades de terapia intensiva. Aqui, então, ele colocava algumas das dificuldades que a gente enfrenta ou poderia enfrentar na parte de mobilização precoce. O que ele colocava seria a falta, né, de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais dedicados à UTI, um número maior de fisioterapeutas, né, na maioria das nossas UTIs um fisioterapeuta a cada 10 leitos, né? Então, eles tentavam jogar como estratégia o tempo de permanência reduzido do paciente dentro da UTI, que poderia acabar resultando em uma diminuição de custo. Outro ponto seria a falta de conscientização e aceitação por parte dos médicos, e a solução que ele trazia seria uma educação sobre a eficácia da mobilização, proporcionar também, dar mais autonomia aos fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, reuniões interprofissionais dentro da UTI, e a preocupação com a segurança da mobilização. A importância da divulgação de dados de segurança que estivessem bem estabelecidos para a mobilidade precoce, e alguns critérios de segurança também para iniciar ou continuar a sessão. E ele colocava sobre a sedação excessiva, que seria, né, como resultado ou como solução a implementação de práticas de sedação bem estabelecidas para poder prevenir o delírio, evitar benzodiazepínicos, o despertar diário, as tentativas de respiração para minimizar o delírio, mas ao mesmo tempo ele colocava que o nível de consciência não teve modificação de efeito sobre o benefício da mobilização precoce. Então, a mobilização precoce eficaz é independente do grau de consciência do paciente, então ele consegue excluir essa barreira, né, da sedação excessiva. E no final do artigo ele abordava o tema dos recursos financeiros, como ali ele falava sobre a gente aumentar o número de profissionais, mas isso acabar diminuindo o tempo de internação do paciente. Foram feitos alguns estudos, né, onde eles conseguiram avaliar que precisaria realmente, né, de mais recursos financeiros, a gente precisaria de uma infraestrutura adequada com mais profissionais, e isso aumentaria o custo do serviço, né, do hospital. E no final o que eles chegaram à conclusão é que se eles fossem ver os gastos atuais
com o tempo de internamento padrão do paciente dentro da UTI, tempo de ventilação mecânica, versus, né, a melhoria dos programas de reabilitação precoce, contratação de novos profissionais, de mais profissionais, mas eles conseguiram provar, né, que não houve diferença. O custo ficou praticamente igual, com o aumento de contratação, aumento da infraestrutura, com os dias de internamento do paciente dentro da UTI. E é assim que ele terminava o artigo, falando que realmente a gente precisa de mais estudos para a gente conseguir implementar a parte de imobilização precoce, por mais que a gente saiba que causa ali benefício para o paciente, diminui o tempo de internação, nos nossos serviços atuais a gente precisaria de boa melhoria para a gente conseguir ter esse objetivo alcançado. E seria isso. Ok, Dali, é muito bom. Ótima apresentação, e você trouxe aí alguns artigos chaves que, de alguma forma, vão enriquecer a nossa discussão agora e vão servir de base. Obrigado. De nada. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? A apresentação da Dali. Guilherme, tudo bem, Guilherme? Oi, doutor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Acho que é ótima apresentação da Dalier. Tudo isso que ela falou são coisas que a gente já tenta implementar na rotina da nossa UTI no dia a dia. Eu acho que nas nossas UTIs a gente não encontra muita resistência por parte da equipe multi, porque é uma abordagem que tem que ser feita com a cooperação de toda a equipe. Eu percebo que em alguns lugares assim, que não está muito bem estabelecido, se você se coloca como assim, disponível, por exemplo, vamos sentar o paciente fora do leito, vamos mobilizar, vamos despertar, isso acaba incentivando também a equipe multi e trazendo essa parte da importância desses tipos de cuidados no desfecho do paciente, acaba fazendo todo um estímulo e criando uma nova cultura. Mas é algo que, claro que não é uma serviciada, mas parece que está bem implementado assim, nas nossas UTIs. Tudo isso foi abordado pela Dalier. Ok. Gabi, tudo bem, Gabriela? Você tem tido dificuldade lá no Instituto para poder fazer mobilização dos doentes? Tudo bom? Oi, doutor, boa noite. Cabina, boa noite, pessoal. O Instituto é um desafio. A gente tem que estar lá o tempo todo bastante presente e com muito incentivo, assim, sendo bastante... puxando a responsabilidade para a gente mesmo das coisas básicas, como tirar o paciente do leito. Desde que a gente foi para lá em setembro, nós conseguimos poltronas, a fisioterapia tem nos ajudado muito a tirar os pacientes do leito, e eu queria ressaltar até um ponto que não foi citado na apresentação, mas eu acho que tirar o paciente do leito melhora até o psicológico. A hora que o paciente está no leito, parece que ele muda de astral, ele está mais desperto, ele vê o que está acontecendo à volta dele, interage mais. Então, eu acho que sentar inclui em todos esses aspectos, além do físico, do clínico, o emocional também. Viviane, tudo bom, Vi? Quer complementar alguma coisa, por favor? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Muito boa a aula da Dali, e achei muito legal também o comentário que a Gabriela fez. Realmente a gente vê que parece que o paciente começa a fazer parte ali da UTI e não se vê tanto como enfermo ali na cama. Então, além de tudo isso, ajuda, né, muito nessa parte. É difícil para as equipes, a gente vê, principalmente porque cada paciente tem um peso, cada paciente tem uma limitação. Muitas vezes a gente acaba ajudando para envolver mais isso e mostrar para a equipe a real necessidade, né? Porque é mais confortável deixar o paciente no leito, a gente passa ali em alguns minutos, mas a equipe que está a todo momento ali com eles acaba não percebendo, né? A gente acaba não percebendo, o paciente está deitado, é mais confortável, mas não para ele. Então, achei muito legal o comentário das meninas também. Muito bem. O que eu queria dizer para vocês? Assim, então, primeiro, quero ressaltar a importância do Intensive Care Medicine
como um apoio científico de altíssima qualidade que vocês precisam de mergulhar e passar a usar o acesso a essa revista, a revista da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Eu já falei sobre ela várias vezes, né? Se eu for me lembrar que em 2015, 2016, o índice de impacto dessa revista era alguma coisa como 6, 7. Depois veio para 9. Ela tem um índice de impacto hoje de 41. Ou seja, isso significa que, na média, cada artigo publicado no Intensive Care Medicine ele é referenciado durante 2 anos 41 vezes. É um número impressionante, né? É uma força grande como um apoio científico da nossa especialidade, né? Isso também engrandece bastante a nossa especialidade, porque mostra que não só a medicina intensiva publica artigos de boa qualidade, como esses artigos servem de referência importante para outras áreas e também para a medicina intensiva. Nos últimos 2 ou 3 anos, elas têm publicado, porque hoje é muito fácil você fazer publicação, né, pela internet, já não tem mais a limitação física, mas para cada volume, para cada mês, saem 3, 4 artigos pequenos, curtos, como esse. Eu tenho trazido para vocês aqui várias vezes esses artigos, até como um estímulo, porque fala rapidamente sobre um determinado assunto, e nesse caso, o tempo da mobilização precoce, mas faz uma rápida revisão e dá para vocês a ideia assim, puxa vida, eu faço isso, mas qual é a sustentação científica que isso tem? Né? Então, embora a gente esteja fazendo, eu acho que, de alguma forma, alguma coisa aconteceu, porque os últimos trabalhos já não têm demonstrado de uma forma consistente de que mobilização intensiva é melhor que uma mobilização padrão, por exemplo. Né? Então, qual é a análise crítica que eu faria sobre esses últimos trabalhos que têm acontecido de uma forma regular com drogas terapêuticas para poder fazer sedação, por exemplo? Bom, primeira coisa, nós estamos em 2022. Há 22 anos atrás, o autor desta pequena revisão, o John Kress, fez a publicação seminal que mudou a maneira como a gente atua dentro das unidades de terapia intensiva. Eu também já falei isso várias vezes para vocês, que aquilo que mais mudou durante a minha atividade profissional, nos primeiros 20 anos, comparado com os últimos 20 anos, eu tenho 40 anos já de atividade, é de que antes a gente anestesiava e depois a gente, hoje, seda muito menos. O artigo que a Dallier mostrou, publicado no Lancet em 2000, do despertar diário, ele foi revolucionário. Vocês já praticam isso, não, talvez nem é necessário fazer interrupção diária. Hoje vocês já praticam uma sedação na unidade de terapia intensiva visando um RASS de -1, de -2, que muito frequentemente você nem precisa de suspender a sedação, porque o doente já está levemente sedado. Né? Então, por que os últimos artigos comparando diversos níveis de sedação já não são mais diferentes do que o controle? Porque lá em 2000, o que o John Kress fez com 128 doentes mostrou uma diferença excepcional. Né? Metade desses doentes, 69 doentes, você fazendo interrupção diária, os outros 69 mantendo esses doentes anestesiados. É claro que o controle era muito ruim. Então, a intervenção, mesmo com 69 pacientes na intervenção, rapidamente, isso foi possível de ser demonstrado que a terapêutica era boa. Quando o mesmo John Kress fez o artigo de despertar precoce, ou de mobilização precoce, também publicado
publicado no Lancet em 2009, ele também comparou mobilização precoce com praticamente não mobilizar. E praticamente é o único artigo randomizado, controlado, de que mostra de que você fazer uma intervenção de tirar o doente da sedação, mas também mobilizar precocemente, faz diferença, porque você compara com um controle muito ruim. Os estudos que vieram posteriormente, o Recover talvez seja o mais importante, mas tem mais 3 ou 4 estudos pequenos randomizados com 100 e poucos doentes, já não mostram nenhuma diferença significativa. Mas não mostram diferença significativa porque o controle já faz o despertar diário, já mantém esses doentes acordados e já faz uma mobilização que não é uma mobilização intensiva, né? Então, acho que a mensagem é deixar o doente menos sedado possível, obviamente, é melhor do que deixar o doente profundamente sedado. Fazer mobilização diária é importante. Agora, você fazer uma mobilização ainda mais intensiva, fazer de manhã, de tarde, de noite, colocar um monte de fisioterapeutas dentro da unidade de terapia intensiva, etc., etc., isso parece não fazer diferença. Ou, se fizer diferença, a diferença ela é relativamente pequena, ela só vai ser demonstrada quando nós tivermos um número muito grande de doentes sendo estudados. Alguma coisa como algumas centenas na corte de intervenção e algumas centenas de pacientes na corte de controle. Então, o que vocês já fazem diariamente tem essa sustentação científica. Ou seja, vocês estão fazendo a coisa certa. Fazer muito mais do que aquilo que a gente faz, talvez a diferença seja pequena. A grande diferença é o que a Gabriela fez lá no Instituto. Né? Quando você entra numa unidade de terapia intensiva que não faz mobilização nenhuma e você já faz alguma, isso tem uma diferença enorme. Agora, quando você já faz uma mobilização diária, se fazer muito mais intensiva, talvez os custos disso ainda precisam ser melhor demonstrados, porque não está claro quando feitos com estudos com número pequeno de doentes. E aí, isso significa que, se houver uma diferença, essa intervenção ela tem uma diferença relativamente pequena. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário disso que eu falei? Acho que essa aqui era a mensagem do trabalho. Abram mais a Intensive Care Medicine. Eu acho que todo mês, se vocês aí escolherem esses pequenos artigos, vocês vão estar bastante bem atualizados sobre temas importantes dentro da terapia intensiva. Outras revistas também são importantes, né? Mas eu, quando comecei a minha prática, era a Critical Care Medicine, né? Quando saía a Critical Care Medicine, todo mês você corria atrás e era legal você comentar com o outro. Você viu o artigo que saiu na Critical Care e tal. Hoje continua valendo, mas a Intensive Care Medicine se tornou a revista de medicina intensiva nos últimos 3, 4 anos. E, em grande parte, também, porque ela tem artigos originais excelentes, tem revisões mais profundas, mas tem essas pequenas revisõezinhas que nos deixam atualizados sobre temas importantes